Você diz que tem fé, mas vive como quem nunca conheceu a verdade. Frequenta a missa aos domingos, repete orações com os lábios, compartilha frases bonitas nas redes sociais, mas seu coração permanece frio, distante de Deus. São Francisco de Sales, mestre da mansidão e da verdade, não se deixava enganar por aparências. Ele via além da superfície, além dos gestos mecânicos e das palavras vazias. Ele sabia que a fé verdadeira não é aquela que se pronuncia com a boca, mas a que transforma a alma, molda os comportamentos e purifica as intenções. E é sobre isso que vamos falar hoje. Se você chegou até aqui acreditando que sua fé basta porque você acredita em Deus, prepare-se. Este vídeo pode te confrontar de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado antes. Porque a fé que São Francisco defendia era uma fé viva, operante, capaz de mudar completamente a maneira como alguém vive. Era uma fé que exigia coerência entre o que se crê e o que se faz. Ele dizia: a verdadeira devoção nada mais é do que um verdadeiro amor de Deus. E o amor verdadeiro não se contenta com palavras. Ele se expressa em obras, em renúncia, em constância. Hoje vamos desmontar, com a ajuda dos ensinamentos de São Francisco de Sales, a ideia confortável e superficial que muitos cristãos modernos têm de fé. Vamos falar sobre os que usam a religião como um adereço social, mas se esquecem que Deus sonda os corações. Vamos expor com clareza e caridade o perigo de uma fé que só se manifesta quando é conveniente, mas que foge quando é hora de sacrifício, de entrega, de obediência. São Francisco dizia que é melhor uma alma fria do que uma alma morna, pois a alma morna acredita que está salva, mas continua afundando. A mornidão espiritual é o câncer invisível dos nossos tempos. Ela se disfarça de devoção, mas é vazia de verdade. E se você não se confrontar com isso agora, pode estar caminhando sem perceber para longe da salvação. Portanto, assista até o fim, não para ser acusado, mas para ser despertado. Este vídeo é um chamado à conversão real, à fé autêntica, à vida vivida no Espírito e na verdade. A cada minuto você vai perceber que talvez tenha reduzido sua fé a um ritual. E a cada ensinamento de São Francisco, você vai entender que ainda há tempo para mudar. Você está pronto para deixar de ser apenas um católico de palavras e se tornar, de fato, um cristão de alma inteira? Então continue. Esse vídeo é para você. O primeiro sinal de que sua fé pode ser apenas da boca para fora está na incoerência entre o que você diz acreditar e a maneira como vive. São Francisco de Sales era implacável nesse ponto. Ele dizia que a verdadeira fé produz frutos visíveis, concretos, diários. Fé sem coerência é ilusão piedosa. Quantas vezes você já professou crer em Deus, mas negou essa mesma fé nas atitudes, nas palavras impensadas, na falta de caridade, no julgamento precipitado, na preguiça espiritual, no egoísmo disfarçado de autopreservação? São Francisco dizia: de que serve saber que Deus é 3 em 1, se você continua escravizado por suas paixões? Ou seja, não adianta ter conhecimento religioso, repetir as verdades da fé, se seu coração ainda pertence ao mundo. O verdadeiro católico não vive de fachada. Ele é um reflexo de Cristo onde quer que esteja. E se você é exatamente igual ao mundo, com os mesmos valores, os mesmos comportamentos, a mesma linguagem, sua fé está só nos lábios, não na alma. Essa duplicidade de vida, de quem reza de manhã e mente à tarde, de quem comunga no domingo e ignora os pobres na segunda, era duramente combatida por São Francisco. Ele nos lembra que Deus abomina a hipocrisia, que ele não se deixa enganar pelas máscaras sociais que usamos dentro da igreja, e que mais cedo ou mais tarde, toda a aparência será provada pelo fogo da verdade. O que vemos hoje muitas vezes são católicos que usam a fé como um escudo de aparência. Se dizem devotos, mas não obedecem. Se dizem cristãos, mas não se confessam.
Falam de amor, mas guardam rancor. Defendem a moral, mas vivem no pecado. A fé se tornou uma estética, um símbolo de identidade cultural, quando deveria ser uma vida de transformação interior. São Francisco nos ensina que a fé autêntica é discreta, mas poderosa. Ela se manifesta nos pequenos atos, no silêncio diante da injustiça, na paciência com o próximo, na perseverança na oração mesmo sem consolo. Fé não é emoção, não é aparência, não é discurso. É decisão. É cruz. É combate interior. Se você quer saber se sua fé é verdadeira, olhe para a sua vida quando ninguém está olhando. Pergunte-se: o que eu faço quando não há plateia para aplaudir minha santidade? É ali, no segredo da consciência, que mora a verdade da sua fé. E se você perceber que há incoerência, não fuja. Não negue. Corrija. Porque pior do que viver sem fé é viver fingindo que tem uma. São Francisco dizia: um cristão morno é mais perigoso que um pagão. Porque ele engana a si mesmo, se acomoda na mediocridade e se distancia dia após dia da graça. A fé verdadeira, como São Francisco de Sales ensinava, não permite estagnação. Se você diz ter fé, mas continua sendo a mesma pessoa há anos, algo está errado. O Evangelho é movimento. A graça é transformação. E a fé, quando autêntica, exige mudança concreta de vida. Não há espaço para a zona de conforto na alma que quer ser de Deus. São Francisco era claro: não basta declarar que crê. É preciso deixar que a fé invada sua alma a ponto de desinstalar seus vícios, de questionar seus hábitos e de colocar em xeque suas vontades. A fé que não incomoda, que não confronta, que não te faz cair de joelhos em arrependimento não é fé, é conveniência espiritual. Quantos católicos vivem anestesiados pela rotina religiosa? Fazem suas orações mecânicas, participam das missas por obrigação ou por status, mas evitam profundamente qualquer confronto real com a própria alma. Escondem-se atrás da liturgia para não enfrentarem os pecados que continuam alimentando no silêncio do coração. Acham que, por estarem na igreja, estão salvos. Mas São Francisco nos adverte: o fato de você estar no templo não significa que Deus esteja em você. Ele nos convida a olhar para a fé como uma estrada estreita, como o caminho da renúncia diária. Uma fé madura exige a morte do ego, exige jejum, exige confissão sincera, exige retidão nos negócios, pureza no olhar, sobriedade nas palavras, caridade nas ações. Se sua fé não está transformando a maneira como você trata sua família, como você lida com o dinheiro, com o tempo, com os desejos, então você ainda não entendeu o que significa crer. A conversão para São Francisco de Sales não é um momento, é um processo contínuo, uma entrega cotidiana, uma luta constante contra os apegos. E ele dizia: devemos fazer tudo por amor, nada por força. Mas esse amor não é sentimentalismo, é decisão firme de corresponder à graça, de cooperar com a vontade de Deus, mesmo quando ela exige sacrifício. Quantas vezes você rezou pedindo mudança, mas continuou agindo da mesma forma? Quantas vezes confessou os mesmos pecados, sem o mínimo esforço concreto para vencê-los? Fé sem conversão é ilusão, é engano, é auto-engano, e o diabo se aproveita disso para manter almas morrendo aos poucos dentro da própria igreja. A verdadeira fé não tem medo de ser desconstruída e reconstruída pelas mãos de Deus. Ela não teme reconhecer a própria miséria, porque sabe que a misericórdia é maior. Mas ela exige coragem. Coragem de se despir do orgulho, de encarar os próprios erros e de recomeçar. Se a sua fé ainda não te fez renunciar a nada, então talvez ela ainda não seja fé. São Francisco de Sales dizia que quem começa com amor, terminará com amor. E esse amor se prova na conversão. Uma fé que não exige nada de você, também não te leva a lugar nenhum. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja com o coração inquieto.
Talvez tenha percebido que muitas vezes tem vivido uma fé de superfície, uma fé confortável, que não exige nada além de palavras bonitas e aparências mantidas. Mas São Francisco de Sales jamais aceitaria isso. Ele jamais permitiria que você descansasse numa falsa segurança espiritual. E se este vídeo te confrontou é porque ele te ama, porque ele quer, com toda a doçura de um santo e a firmeza de um mestre, te arrancar da mediocridade e te conduzir à santidade. A fé verdadeira é viva, exigente, transformadora. Ela não se acomoda. Ela não negocia princípios. Ela não se mascara com gestos automáticos. A fé que salva é a que se prova nas pequenas decisões, nos sacrifícios escondidos, na caridade silenciosa, na perseverança diante da aridez espiritual. Fé é quando você continua sendo fiel mesmo quando não sente nada. É quando obedece mesmo sem entender. É quando confia mesmo sem ver. São Francisco nos ensina que a alma que vive de aparências é como uma casa construída sobre areia, bonita por fora, mas vulnerável à primeira tempestade. E talvez hoje Deus esteja permitindo que você encare essa tempestade para te mostrar onde estão suas verdadeiras fundações. Não se assuste, não fuja, porque se você reconhecer sua fraqueza, se você tiver a humildade de admitir que tem sido morno, então você já deu o primeiro passo para viver uma fé autêntica. Não se contente mais com uma fé de palavras. Deus não quer apenas seus lábios, Ele quer seu coração. Não quer sua performance religiosa, quer sua obediência interior. Ele quer sua verdade. E como dizia São Francisco, a verdade dói, mas liberta. A verdade ilumina. A verdade salva. Você não foi criado para viver em duplicidade. Você foi feito para ser inteiro. Para ser sal da terra, luz do mundo, templo vivo de Deus. Mas isso só é possível quando você permite que sua fé saia da superfície e alcance as raízes da sua alma. Quando você deixa de viver para agradar os outros e começa a viver para agradar a Deus. Não adie mais essa decisão. Não jogue mais com o sagrado. Se hoje você reconheceu que tem vivido de fachada, que tem apenas fingido crer, então hoje é o dia de rasgar o véu, de descer do palco e de entrar no verdadeiro caminho da fé. O caminho estreito, o caminho da cruz, o caminho da verdade. São Francisco de Sales dizia: não vos perturbeis por vossas faltas, mas humilhai-vos diante de Deus e levantai-vos corajosamente. É isso. Não se culpe. Converta-se. Levante-se. Decida hoje viver uma fé que se prova, não uma fé que só se fala. E se este vídeo tocou sua alma, não o guarde só para você. Compartilhe. Espalhe essa verdade. O mundo não precisa de mais católicos de fachada. Precisa de almas inteiras, fiéis, dispostas a viver e morrer pela verdade do Evangelho. Que São Francisco de Sales te acompanhe nesse caminho, e que sua fé, a partir de agora, seja tudo, menos da boca para fora.